Oi, galera. Hoje eu vou falar aqui sobre o Silicon Valley Bank. Eles basicamente quebraram porque eles cometeram um erro absurdo que muitos investidores iniciantes, principalmente brasileiros, cometem o tempo todo. E, cara, às vezes você cometeu ou está cometendo neste exato momento. Sei que muita gente ouviu falar aí da quebra do banco, muitas pessoas não sabem exatamente o que aconteceu. Então, aqui eu vou usar esse caso extremamente real e ainda fresco para dar uma lição de investimento muito importante para todo mundo. Então vamos começar do começo. Era uma vez um banco, o Silicon Valley Bank era um banco especializado em startups. Eles tinham clientes extremamente ricos que envolvidos com um mercado que bombou muito nos últimos anos, com taxa de juros muito baixa, né? Então, eles tinham bastante caixa no banco. O problema é que eles não conseguiam emprestar esse dinheiro para os investidores, porque é aquilo, Silicon Valley, todo mundo está querendo encontrar o próximo Google, a próxima Amazon, a próxima Microsoft, então tem muito dinheiro fácil dos investidores nesses tipos de empreendimentos. Então o banco estava com dificuldade de prestar com juros relativamente altos em relação ao que os investidores estavam dispostos a aceitar para essas empresas. Então, cara, eles não estavam conseguindo lucrar direito. E é aquilo, dinheiro parado é dinheiro perdido por causa da inflação. A inflação americana até aquele ponto estava por volta de 2% ao ano, mas, pô, é 2% de grana que você está perdendo todo ano. Então, obviamente, eles estavam procurando uma solução. E a solução era fazer o que muitas pessoas consideram como algo extremamente chique, que é emprestar dinheiro para o governo. E quando a gente empresta dinheiro para o governo, a gente sempre precisa pensar quanto tempo a gente vai emprestar dinheiro para o governo. A gente pode emprestar por alguns meses, a gente pode emprestar por alguns anos, ou a gente pode emprestar por muitos anos, 20, 30 anos, né? E é aquilo. A tendência é que quanto mais tempo, quanto maior a duração do título que você investe, maior o yield, maior o retorno, né? Tem esse gráfico aqui para ilustrar. Então, a gente tem aqui, ó, 3 anos, sei lá, 0,35% ao ano de retorno. Tipo, complicado, né? Mas o de 30 anos pagando por volta de 3,5%. E então você vai ter 30 anos de risco, mas o retorno é bem maior, sabe? Então, você sempre precisa pensar, pô, por esse risco, vale a pena eu receber esse yield? Né? Então, aí o ponto é, o banco fez essa escolha, que eu vou dizer já já, mas antes um porém, no Brasil isso daqui é igual, né? Então aqui a gente tem o Tesouro Prefixado 2026 pagando 11,78 e o 29 pagando 12,24. Então é aquilo. Vencimento um pouquinho maior, rentabilidade um pouquinho maior. Tesouro Selic, ó, Selic 0,114. Agora, o 29, 3 anos depois, pagando 0,19, sabe? É um pouquinho maior, porque você está emprestando dinheiro por mais tempo, você está aceitando mais risco. Então, por isso, você precisa ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Tesouro IPCA 2029, olha, IPCA 5,71, aí o 35, 6,02. É uma boa diferença. E aí, de 35 para 45, a IPCA 6,10. Então, novamente, quanto mais tempo, mais tende a ser atrativo o yield. É claro que não é só isso, existem exceções. Em caso de recessão, por exemplo, às vezes o yield de curto prazo é mais alto do que o de longo prazo, né? Mas isso daí é um caso completamente... Não vem ao assunto, eu posso explicar isso em outro vídeo, né? Mas o ponto é o seguinte, o banco fez aí a decisão deles e decidiram emprestar 48,14% do patrimônio aí do Silicon Valley Bank em títulos públicos americanos de longo prazo. Longo prazo, estou falando aqui de mais de 10 anos, né? Então, basicamente, metade da grana do banco lá no governo, com taxas entre 1% e 2,5% ao ano. Então, cara, é um juros muito ruim, né? A inflação ainda está comendo solta 2%, isso naquela época, não estou falando de agora, estou falando naquela época, uns anos atrás, uns 3, 4, 5 anos atrás, 2% de inflação. Mas o ponto é, cara, o problema
estava resolvido. Agora eles pelo menos estavam recebendo aí esse pouquinho de juros do governo, né, com risco basicamente zero, e beleza, continua seguindo aí com as atividades do banco. Agora é só esperar os 10, 20, 30 anos para o vencimento dos títulos e o banco receberia de 1 a 2,5% ao ano sem fazer nada. Só que é aquilo. Existe um negócio chamado marcação ao mercado, que é o que detona com o investidor iniciante no tesouro direto, né? E é aquilo, por exemplo, quando você compra um título, um LTN, por exemplo, todo LTN, todo tesouro, isso é regra, né? Todo tesouro prefixado no vencimento, ele vale R$ 1.000. Então, obviamente, você vai comprar o título abaixo de R$ 1.000 para, com o passar do tempo, até o vencimento, você receber esses R$ 1.000, menos os impostos, né? Só que não é uma linha bonitinha, perfeita, retinha, né? Aqui a gente tem um exemplo do preço da curva, né? Que é a linha azul, que o negócio simplesmente sobe perfeitamente, e a linha verde, que é o preço a mercado. Porque quando você compra um título, você pode vender o título. Você pode comprar outros títulos e vender esses títulos. Você está em um mercado. Então, o preço pode variar drasticamente. É renda fixa, porque você sabe que lá no final você vai receber R$ 1.000. Mas o caminho até os R$ 1.000 pode variar drasticamente. Então, aqui nesse LTN, o preço a mercado começou subindo, acima da rentabilidade que você esperava, aí despencou, aí subiu, ficou anos, ficou tipo um ano aqui muito abaixo do que você esperou, aí voltou subindo, e aí no final, chegando perto do vencimento, ele sempre chega no preço esperado. Então é aquilo, né? Isso vale para todos os títulos públicos, vale para todos os títulos de renda fixa com esse tipo de dinâmica. É renda fixa no vencimento. Se você vender antes, aí o resultado pode ser bem diferente, né? Então é uma coisa muito importante para se pensar, que é uma coisa que os caras lá do banco parece que não pensaram, né? E o que aconteceu? Cara, antes, sei lá, 2, 3 anos atrás, 2019, começo de 2020, nós tivemos a Covid. E aí, com a economia parada, o Fed foi obrigado a baixar os juros, né, para poder estimular a economia, porque estava todo mundo em casa, não tinha ninguém consumindo, indo em restaurantes, fazendo nada com medo do vírus. Isso, mano, é receita para a economia desabar. Então, eles colocaram o juros super baixo, para todo mundo pegar dinheiro emprestado e sair construindo um negócio e fazendo novos empreendimentos. Esse excesso de estímulo de juros baixos fez com que a inflação ficasse muito alta. E aí, obviamente, o Fed foi obrigado a subir os juros para resolver esse problema aí da inflação. Então, o que eu estou querendo dizer é que teve vários problemas aí que a gente não esperava, obviamente, com a Covid. Ninguém previu a Covid e era impossível de prever, né? Tanto que tem uma história bem legal, né? Um livro que o Warren Buffett recomendou, que é o Trillion Dollar Triage. How J. Powell and the Fed battled a president in a pandemic and prevented economic disaster. É uma história aí de como basicamente, o Fed resolveu tentar salvar a economia americana e, por tabela, todos os bancos centrais do planeta todo resolveram copiar o banco americano, né, o Fed americano. Cara, é uma história bem legal. E é só um detalhe aí para uma recomendação aí, né? Mas o ponto é o seguinte: aqui a gente tem um ETF de títulos públicos americanos de longo prazo, é o TLT, um ETF bem legal, paga dividendo todo mês, tudo bacana, né? Mas é aquilo. Ele tem títulos públicos com vencimento de longa duração. E se você esperar até o vencimento, você vai ganhar o que foi acordado. Mas se você vender antes, sabe-se lá o que pode acontecer, né? Então, com os juros subindo, o preço dos bondes despencaram, né? Porque a razão matemática é aquilo. Quando os juros sobem, o preço do título cai. E quando os juros caem, o preço sobe. Sempre para que lá no vencimento você receba o valor que foi acordado. Novamente, isso daqui todo mundo tem que saber. Tipo, você fala, pô, Hugo, eu não entendi. Então, eu vou explicar de novo. No vencimento é renda fixa. Até o vencimento, cara, você não tem como saber o que vai acontecer, sabe? Então, quanto maior a duração do seu título,
mais volatilidade você pode ter. E o que aconteceu é que os preços dos bonds que foram comprados aí pelo Silicon Valley Bank, cara, eles despencaram. Como exemplo aqui, 170 para 104. Cara, é uma diferença muito grande. Então, se o Silicon Valley Bank fosse obrigado a resgatar aqueles títulos públicos antes do vencimento, eles teriam um prejuízo desgraçado. E é aquilo, as pessoas começaram a saber que o Silicon Valley Bank tinha feito esse investimento em títulos de longo prazo e que o preço desses títulos tinha caído fortemente. Começa a fofoca, as pessoas começam a falar, Silicon Valley, as pessoas que operam nesse tipo de mercado, elas são muito bem conectadas, elas sabem o que está acontecendo. Alguns clientes souberam das perdas nos bonds e decidiram sacar o dinheiro do banco por segurança. Porque é aquilo, né? Pô, o banco está tendo prejuízo? Tá. Será que não é mais seguro eu tirar o meu dinheiro de um banco que está tendo prejuízo? É. Mas, às vezes, isso causa um fenômeno muito conhecido como bank run, que é quando todo mundo fica com medo do banco não ter dinheiro, aí as pessoas sacam todo o dinheiro que elas têm do banco, aí o banco realmente fica sem dinheiro e aí dá ruim. Então, o medo de uma quebra do Silicon Valley Bank levou a mais saques e o banco, o que o infeliz do banco precisou fazer? Ele precisou vender aqueles títulos públicos americanos com um prejuízo desgraçado, por causa da marcação ao mercado, para cobrir os saques de todas essas pessoas desesperadas, achando que o banco ia falir. E aí, cara, é aquilo, tipo, se você vende um título público de longa duração antes do prazo, cara, você materializou a perda, você perdeu. Você comprou um NTNB, um Tesouro IPCA, por exemplo, 2045. Se você viu em algum momento que você perdeu 30% da sua grana e você vender, cara, ferrou, você perdeu 30% e acabou. Você não tem nem como deduzir do imposto de outros títulos depois. Perdeu e acabou. Então, cara, o banco se colocou numa posição muito frágil. Eles começaram a pagar todas as pessoas que estavam sacando dinheiro, mas aí chegou uma hora que acabou o dinheiro. Eles perderam muito dinheiro investindo em algo sem risco, que era o governo americano. E, cara, é aquilo. O governo americano, ele é o risco zero. É a taxa livre de risco que a gente considera que não tem como o banco não te pagar, sabe? Você empresta dinheiro para o governo americano, ele vai pagar. O mercado considera isso. Mas o banco foi à falência porque eles tinham uma posição muito grande em títulos de duração muito longa. Então, apesar de eles terem emprestado dinheiro para o melhor pagador do mundo, eles se ferraram por causa da marcação a mercado. Então, sabe aquele investidor iniciante na bolsa não, nos investimentos, ele vê aquelas taxas do Tesouro Direto e vai lá e pega o que tem a maior taxa, para aqueles títulos lá que vencem em 20, 25 anos. Aí passa um mês, dois, três, e o negócio começa a cair, começa a cair, começa a cair. Cara, foi o que o banco fez. Foi exatamente o que o Silicon Valley Bank fez. Eles compraram títulos sem pensar na marcação ao mercado. Você pensa, mano, que negócio noob, né? Mas foi o que eles fizeram, né? Então é o seguinte, quando você investe em títulos de longa duração, primeiro que você está apostando que tudo vai correr bem por bastante tempo. Então, eu mostrei aqui o Tesouro IPCA 2045. No momento que eu gravo esse vídeo, a gente está em 2023. Cara, são 22 anos. Em 22 anos no Brasil, muita coisa pode acontecer. Você pode se ferrar com a marcação ao mercado. Esse é um dos problemas que podem acontecer. Mas, além disso, podem acontecer vários outros problemas. Então, aí eu resolvi ser bem dramático para deixar claro esses típicos problemas que podem acontecer por mais por mais improváveis que eles possam ser ou parecer, coisas costumam acontecer. Então, eu peguei aqui, ó, 15 anos. Vamos imaginar que você investiu aí num período... Você comprou um título que vai vencer em 15 anos. O que pode acontecer em 15 anos? Cara, a galera mais velha aí do mercado sabe que o Brasil é um país de brincadeira e desde 1833 a gente teve uma porrada absurda de moedas
novas, a gente teve réis, mil réis, cruzeiro, cruzeiro novo, aí cruzeiro de novo, cruzado, cruzado, novo cruzeiro, cruzeiro real e o real. Várias dessas moedas estão muito dentro aí de uma janela de 15 anos, ó. 1986, 89, 90, 93. Cara, isso daqui dá menos de 15 anos, sabe? E aí você fala, ah, não, mas naquela época o Brasil era um país completamente diferente. É, beleza, mas será que em 1985 o cara que investiu em títulos públicos, sei lá, comprado em cruzeiro, será que ele esperava que tudo isso ia acontecer? Será que ele não achava que as coisas iam dar certo? Sabe? Nós, a galera que é um pouco mais jovem, nascida, sei lá, no final da década de 80 e tal, final da década de 70, nós somos mimados porque a gente viveu a maior parte da nossa vida no plano real. A gente viu um Brasil que funciona, mas a galera mais velha sabe que isso é mais uma exceção à regra do que a regra em si. Então, em 15 anos, a moeda pode quebrar. A gente está em 2023. Será que os próximos 15 anos não tem risco disso acontecer? Eu acho que não, mas quem é que vai ter certeza? Sabe? É complicado. Uma empresa pode quebrar, você pode resolver comprar uma debênture. Então, aqui a gente nem está falando de títulos públicos brasileiros, tesouro direto, nem nada. A gente está falando de debêntures, a gente está falando de algum CRI, a gente está falando de algum CRA, qualquer tipo de empréstimo. Você podia achar que emprestar dinheiro para a JCPenney era uma ótima ideia, porque era uma marca extremamente estabilizada no mercado. Era o que é, sei lá, uma loja de Renner hoje, por exemplo. Crédito muito bom. Você vai emprestar com um baixo retorno, porque é um pagante muito bom. JCPenney faliu. Blockbuster, quando as locadoras estavam bombando, quem é que iria imaginar que ia surgir um negócio chamado DVD que ia quebrar as locadoras, sabe? Em 15 anos, uma empresa pode ir de algo extremamente lucrativo, que todo mundo ama, super promissor, para algo completamente quebrado e falido. A gente não tem como prever o que vai acontecer em 15 anos. Muita merda pode acontecer. Aqui a gente tem um exemplo mais próximo de casa, né? Que é o que acontece na maioria dos casos. Você pode precisar da grana. Então, aqui no exemplo, se você precisar do dinheiro investido, o que acontece se o momento da venda for o pior possível? Então, aqui a gente tem um título público, né, que começou em 2010. Imagina que você pagou, sei lá, você comprou aqui, ó, em 23 de 1 de 2013, porque o negócio só estava subindo, você achou, nossa, que legal, vou comprar o título público com uma boa taxa, que vai vencer em 2000 e cacetada. Cara, no momento que esse cara comprou aqui, o título perdeu 42% do valor. E daí, qual que é o problema disso? Zero problema se o cara esperar até o vencimento. É um exemplo aqui do Tesouro IPCA 2035, né? Então, se esse cara que comprou aqui no começo de 2013 esperar até 2035, cara, ele não vai ter essa perda aqui de menos 42%. Mas se aconteceu alguma coisa ruim, o cara perdeu o emprego, o cara precisa de um dinheiro para uma cirurgia de emergência, ele teve um problema com algum tipo de obra, a empresa dele faliu qualquer coisa e ele precisar vender aqui um ano depois, cara, perder 42% do seu capital, ou então se o cara for ainda mais louco, investir tudo aí no Tesouro IPCA 2035, perder 42% do seu patrimônio é uma facada às vezes fatal, entendeu? O que mais pode acontecer? Aí eu já estou até meio que chutando um pouco o pau da barraca. O país pode quebrar. Cara, em 1914, vai, começo aí de 1914, a Alemanha estava indo muito bem, não tinha guerra, a guerra começou no final do ano, né? Então o cara no começo de 1914 pensou, cara, eu vou investir aqui nos títulos públicos alemães por, sei lá, muitos anos, porque, mano, que é que vai acontecer? Cara, Primeira Guerra Mundial, depois uma inflação absurda, porque quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, os vencedores obrigaram a Alemanha a pagar um monte de coisa para eles, né? Aí, obviamente, surgiu o Hitler e tal, deu muito errado, então agora quando um país perde uma guerra, o outro país vai lá e tenta consertar tudo e fazer amiguinhos para evitar Hitler, né? Mas o ponto é, o cara que investiu no começo de 1914, mano, ele perdeu tudo.
ele perdeu tudo. Ele pode ter visto a empresa dele quebrar, ele pode ter visto familiares morrendo na guerra, ele pode estar em alguma área do país que foi invadido, ele viu uma inflação absurda na Alemanha no final da guerra e no começo de 1914 não dava para imaginar nada disso, não dava para prever nada disso. Cara, e aquele cara que investiu em 1932? Mano, a Alemanha aí se recuperou da guerra, bateu a inflação, começou um processo de industrialização muito bom, super promissor. O futuro vai ser brilhante. Aí chegou um cara chamado Adolfo. Esse cara aqui, não sei se vocês conhecem, mas, cara, ele ficou de 1933 a 1945, isso dá 12 anos. A maior parte dos títulos públicos tem uma duração ainda mais longa do que isso. E aí a gente pensa, como diabos o cara que investiu em 1932 iria desconfiar que uma coisa dessas poderia acontecer, entendeu? Cara, a gente pensa, pô, a gente está no Brasil, né? Não acontece nada aqui além de político fazendo merda, mas, cara, esse tipo de coisa acontece ao longo de toda a história da humanidade. Esse tipo de coisa aconteceu em janelas curtas de tempo. Aí você fala que quer investir em títulos públicos com duração de, tá, 20 anos, sabe? É muito otimismo. É muito otimismo. O que mais pode acontecer? O país pode passar por dificuldades. Então, aqui à esquerda é o ETF de Títulos Públicos Americanos mais longo, né, o TLT, e comparando ao SHAI. O SHAI é Títulos Públicos Americanos também de uma duração bem mais curta, de 1 a 3 anos. Enquanto a duração longa vai subindo, super doido, e aqui despenca drasticamente, o de curta duração tá, tipo, subindo e tal, de boas, aí cai um pouquinho aqui, e aí já tá voltando a subir, um risco bem menor. O retorno é bem menor quando você investe no com vencimentos de curto prazo. Mas o risco de dar uma merda muito gigante também é muito menor. É a mesma coisa que você... Cara, você compra um CDB aí de um banco ou qualquer coisa. Se o CDB for vencer em um ano, cara, é difícil você analisar o banco e dar ruim o seu investimento, né? Você vê que o banco está funcionando, tudo bem, índice de Basileia, essas coisas e tal, e aí o banco dá ruim. Agora, se o negócio for vencer em 10 anos, muita merda pode acontecer. Aqui, à direita, a gente tem o yield médio dos títulos públicos americanos de 10 anos, desde 1790, né? De 1790 até 2016. Cara, o negócio passou de 15%. Aí depois, mano, isso foi antes da Guerra Civil. Aí depois teve o crash da Bolsa de Valores em 1929. Antes disso, o yield subiu. Mano, isso tudo aqui, imagina a dor, a volatilidade devido à marcação a mercado em um título público de longo prazo. Entendeu? Sabe? Cara, tanta coisa pode acontecer. Então, uma subida rápida de juros, uma guerra civil, uma inflação pós-crise do petróleo. Antigamente, né, as pessoas compravam carros como Mustang, Camaro, os antigões e tal, tudo, um monte de motor V8 e tal, e a gasolina era super barata. Veio esse problema aí do petróleo, cara, a gasolina, se eu me lembro bem, triplicou de preço. Cara, quem ia imaginar que uma coisa dessas ia acontecer? Entendeu? Então, muita coisa ruim pode acontecer em longas janelas de tempo. E então, eu gosto de dizer que títulos de longa duração são uma ótima adição ao seu portfólio. Apesar de tudo que eu falei, todas essas coisas ruins, ainda assim, estatisticamente, eles são uma boa adição ao seu portfólio, mas em doses pequenas, em doses bem pequenas. Eu estou falando aí de explodindo 8% da sua carteira. 8% em títulos públicos americanos? Não. Eu estou falando 8% em títulos públicos americanos, brasileiros, debentures, CRIs, CRAS, eu estou falando no geral. Se mais de 8% da sua carteira só for vencer em 2050, cara, a gente tem títulos públicos brasileiros que vencem em 2060. Cara, muita coisa ruim pode acontecer, você não pode correr esse tipo de risco. Então,
Menos de 8%. Mais do que isso, aí você já está entrando naquele perfil de investidor louco, sabe? Tipo, o cara que tem tesouro direto que vence em 2060, ele não é muito diferente ao cara que tem todo o dinheiro dele em Bitcoin, sabe? Parece loucura falar isso, mas é quase isso, entendeu? Então, cara, é aquilo. Diversificar é o segredo. Só existe um exemplo aí de almoço grátis no mercado financeiro e é a diversificação. Você nunca se ferra quando você faz uma boa diversificação bem inteligente e entre várias classes de ativos diferentes. Então, a gente não está falando de, mas eu comprei um pouco de ações e um pouco de renda fixa. Cara, não, dá para fazer, dá para dividir isso em muitas classes. Você pode ter títulos, você pode ter equivalente a debêntures internacionais, você pode ter ações de bolsas emergentes, você pode ter ações de pequenas empresas americanas, você pode ter ouro, eu amo o ouro. Você pode ter REITs, apesar de que eu não gosto muito deles. Você pode ter títulos, o equivalente a debêntures, high yield e high grade são... Cara, são animais completamente diferentes, sabe? Um é uma banana e o outro é um relógio, sabe? É basicamente isso. Mas quando você diversifica bem a sua carteira, a chance de tudo dar ruim ao mesmo tempo, ela despenca drasticamente, né? E dá para fazer ainda melhor. Você pode ter ativos diferentes, classes de ativos que têm uma correlação negativa entre eles. Então, quando uma coisa está subindo, a outra coisa está caindo, mas no longo prazo as duas coisas sobem. Então, aí você tem uma diversificação, cara, muito boa. Você mata a volatilidade da sua carteira, você tem aí um crescimento de patrimônio chilex, mesmo se o mundo estiver explodindo ao seu redor, né? E é isso. Comprar títulos públicos de longa duração, comprar debêntures de longa duração, comprar qualquer coisa de longo prazo, quando o longo prazo é longo prazo demais, sempre tem risco e pode dar muito ruim. Então, novamente, se você comprou um monte de coisa que você viu que você está correndo risco demais, você tem títulos de longuíssimo prazo, você tem COIs na sua carteira, você tem uma porrada de fundo de investimento que não performa faz tempo e você está pagando caro em taxas de administração e taxa de performance do gestor. Você tem um monte de FII que você às vezes nem sabe o que está acontecendo e a sua rentabilidade está ficando às vezes abaixo do CDI, você está insatisfeito aí com essa rentabilidade. Visita lá o senhormercado.com.br, preenche o formulário e vamos conversar. Às vezes a gente consegue encontrar uma maneira de te ajudar e fazer com que você tenha os resultados que você espera, né? Então, eu espero que você tenha gostado dessa lição. Essa é uma das lições, cara, é extremamente importante. Então, eu espero que você tenha gostado bastante aí também do vídeo e espero que você tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.